Bem-vindos ao canal, nobres amigos. Agradeço a companhia. Participem, enviem suas observações, suas perguntas e vamos adiante com a segunda parte sobre a questão da verdade, sobre a questão da verdade universal. Queridos amigos, eu tenho tentado expor essa definição, expor essa sabedoria, esse saber, desde a origem desse canal. E, curiosamente, o canal começou com outro nome. O nome do canal começou como o particular e o universal. Então, essa questão da verdade universal, do saber universal, da filosofia universal, é amplamente tratada no canal desde os primeiros vídeos, onde me posiciono em respeito, em admiração e em defesa de um saber universal. Contudo, nos momentos que refleti desde o vídeo anterior, onde defini as características da verdade para o campo experimental, quando é possível fazer a experiência, pois trata-se de ciências que possuem objetos físicos. Então é possível fazer a experiência dos desafios e propostas para a verdade. Contudo, para a verdade metafísica, não é possível propormos nem experimentação e nem argumentação lógica. O máximo que nós podemos fazer para a verdade metafísica, que é a verdade universal, é o cuidado para afastarmos as proposições particulares, ou seja, que nós temos e adquirimos o cuidado de negar todas os saberes particulares. O que é isso? Todos aqueles saberes que nos conduzem a observações específicas. E isso é justamente a negação das ciências particulares. Quando queremos nos manter numa linha universal do saber, nós nos afastamos das ciências experimentais e nos aproximamos via intuição de um elemento metafísico que os filósofos e religiosos, no decorrer dos tempos, deram, apontaram e chamaram com variados nomes. Darei exemplos. Lao Tse, na China antiga, chamou esse princípio metafísico universal de Tao. Heráclito, filósofo pré-socrático grego, chamou esse princípio metafísico e universal de Logos. Se hoje nós usamos a palavra lógica, foi devido a esse primeiro uso por Heráclito, nomeando o princípio universal de Logos. Da mesma forma, nós temos outras nomeações para o princípio universal em outros diferentes filósofos, mas por mais que tenham tentado no decorrer da história realizar uma equação desse princípio universal, isso não foi possível, pois se tivesse sido possível esse feito,
o ser humano materialista e que confia nas equações lógico-matemáticas teriam acessado esse princípio universal por meio dessa equação. E, contudo, esse foi um feito improvável. E me bastou uma hora de meditação desde que expliquei os princípios da ciência positivista ou da ciência experimental para que me alertasse para o fato de que a ciência metafísica não pode ser equacionada, pois ela não se serve do mesmo método de raciocínio para termos o acesso a esse princípio universal. O princípio universal só pode ser acessado pela intuição. Ele não pode ser matematizado numa equação lógica. Repito, se ele pudesse ser equacionado numa fórmula lógica, os seres humanos lógico-formais o acessariam. Mas acontece que esse princípio universal, da verdade universal, não é equacionável em uma equação lógico-simbólica ou lógico-matemática. Assim, nós só podemos acessá-lo via intuição. Outro nome que foi dado a esse princípio universal, a partir do mundo grego, foi o nome de Sophos. Sophos é traduzido como saber. Quando nós temos a palavra filósofos, nós temos a união da palavra filo com Sophos. E filo, de uma forma simples, nós podemos traduzir como filiação, como filia, como filiação, filiação aos Sophos. Então, aí vai um exemplo de como é o método para nos acercarmos da verdade universal. É um método de intuição, ele é um método de aproximação, é um método de irmandade, é um método talvez de coração, pois não é um método de pesquisa científica, um método de dedução e indução, mas é, como disse, um método intuitivo. Então, originaram-se essas palavras para designar o princípio universal de sabedoria. Citei aqui 3 dessas palavras, desses conceitos: Sophos, Logos e Tal. Contudo, nenhum desses propositores desses conceitos de sabedoria universal decomporam tais conceitos em equações lógico-matemáticas para que se tornasse algo objetivo, pois não é algo objetivo, pois não tem objeto. Se não tem objeto, é algo subjetivo. E subjetivo não no sentido de que cada um faz a sua visão, no sentido de que é algo puramente imaginativo, pois existe um modo de nos unirmos a esses princípios universais via intuição. E essa união com o princípio universal, todavia, ela se faz de uma maneira objetiva, mesmo o logos, o sophos e o tal não sendo um objeto. O que quero dizer? Eu quero dizer que não é pura imaginação, é uma extensão do ser, é uma união do ser. E daí também surgiu a palavra religião. Quando surge o conceito religião, nos faz
perceber que nós podemos nos religar a algo, a um princípio metafísico, que no caso do cristianismo, foi chamado de Espírito Santo, foi chamado de Pai, foi chamado de Reino de Deus, enfim, um princípio metafísico novamente, não é objetual. Então, essa é uma área difícil de nós apontarmos, é uma área complexa para querermos fazer delimitações científicas como estamos acostumados, pois a ciência dos objetos, das disciplinas particulares, para por aí mesmo. É uma dificuldade humana, pois senão a metafísica teria sido equacionada, e mesmo sem ter sido equacionada, a metafísica subsiste, uma ciência que não tem objeto. Por exemplo, o valor da vida humana, os sentimentos, todos aqueles valores que dão sentido à vida, que não são objetos, são entidades metafísicas. Nós não conseguimos sequer ver esses valores e eles são indispensáveis. Por isso, a ciência não se faz apenas quando nós podemos fazer provas experimentais com objetos, pois os valores, os sentimentos, aquelas delicadas sensações, as intuições que dão valor à nossa vida, que perfazem o sentido da nossa vida, são invisíveis, não são objetuais e, no entanto, são indispensáveis e estão ali, todavia, como se fossem objetos, como se existissem e tivessem uma substância objetual, embora nós sabemos que não tenham. Então, para a verdade universal, nós não podemos equacioná-la, nós não podemos fazer uma fórmula. Nós podemos, no máximo, dizer que aquele que busca a verdade universal, ele tem a tendência de afastar as verdades particulares, ele não as deseja mais. E afastando as verdades particulares, as verdades dos objetos físicos da vida material e materialista, nós nos dirigimos para a ciência metafísica e, a um certo ponto da insistência dessa pesquisa, nós tocamos via intuição esses princípios dos quais narrei: o tal, o sofos e o logos. E isso é o máximo que posso por aqui dizer e narrar hoje, pois não é algo equacionável, não é algo que se pode colocar numa fórmula. Eu espero que, mesmo não podendo colocar numa fórmula, que essa descrição que pude realizar do princípio metafísico e essa lembrança da nomeação desses três nomes que citei, o tal, o sofos e o logos, sirvam de reflexão para os que acessam o canal e acompanham esse trabalho, pois, de toda forma, místicos anteriores, filósofos clássicos do passado e grandes filósofos fizeram essa nomeação, tal, sofos e logos, e também não explicaram muito sobre isso, disseram apenas que esse é o nome que davam naquela época ao princípio universal que eles acessaram por intuição, e isso continua sendo um tipo de mistério, um mistério pelo qual todos temos de lutar
e nos esforçar para fazermos esse acesso. Mas afirmo a todos os amigos do canal que isso existe. Isso não é um discurso vazio e que isso, embora não seja um objeto físico, é uma certa substância. Isso tem uma importância, tem um peso, tem uma relevância, mesmo não sendo da ordem material, onde a ciência pode fazer provas e testes experimentais com o que é objetual, com o que é do âmbito horizontal. Mas a ciência metafísica é de um determinado âmbito vertical que está noutra dimensão da consciência e do saber, não estando na mesma ordem do raciocínio lógico e das pautas acadêmicas de delimitação de pesquisa, de delimitação de problema, hipótese, experimentação e resultado. Espero ter contribuído para o tema. Coloquem suas observações, perguntas, críticas e complementações para que possamos avançar no tema e para que possamos aumentar esse diálogo e que possamos cada vez mais compreender esses mistérios. Que todos estejam em grande paz. Aguardo vossa comunicação e até a próxima oportunidade.